é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Fala aí, pessoal, grande dia. Eu sempre fico muito animado quando eu posso trabalhar com um game ou um filme, seja a obra que for, quando ela é boa de verdade, como é o caso aqui do game Downfall, da Harvester Games, jogo que pertence ao universo compartilhado dessa desenvolvedora. Inclusive, o primeiro deles já tem vídeo no canal, eu aconselho a ver antes a história completa de The Cat Lady, antes de ver esse aqui. Cat Lady, Downfall e Lorelei, outro que eu ainda hei de trazer aqui pro canal pra vocês, dividem o mesmo universo de terror, formam meio que uma trilogia, e o Downfall na verdade foi o primeiro game da Harvester, porém a sua primeira versão lançada lá em 2009 era em outro formato bem diferente, e a versão que eu vou estar trazendo pra vocês aqui é a do formato já consolidado da franquia, com várias alterações na história e formato realmente ali em 2D. Essa que foi lançada em 2016, e, é claro, já deixo um aviso, pessoal, igual eu fiz no vídeo do The Cat Lady, que esse é um jogo que trata de temas muito pesados, como depressão, transtorno alimentar, traumas pesados envolvendo perda de familiares, etc. Mas, enfim, não vamos mais esperar. Se você vai ficar, prepara o café, cobre os pés e bora! So what do you think, Joe? I think it's bullshit. Nossa história começa em Londres, Inglaterra, onde vemos um prédio em reforma ao entardecer na rua Ellen Road, sim, o mesmo prédio que mora a Susan do Cat Lady, enquanto a gente ouve uma conversa entre duas crianças, Joy Davis e seu irmão mais novo, Robbie. Nessa conversa, o Robbie disse que ouviu de um colega que havia num canteiro de obras ali do prédio algo que o seu amigo mencionou ter ouvido do seu tio gangster. O Joey se mostra cético e desinteressado, acreditando que tudo aquilo era bobagem, invenção de criança, porém o Robbie insiste que o seu amigo havia jurado e diz que vai até lá verificar. E aí você não sabe muito bem do que eles estão falando, enfim, o Joey segue sozinho pela rua até um café onde ele encontra uma garota que parecia solitária e triste e resolve puxar assunto, dar uma paquerada nela. Hi. Hi. Nice day, huh? If you say so. Ela diz que veio da Suécia e diz gostar de gatos e que teria um, quando fosse mais velha, que seria preto como o demônio. Ah, e essas crianças. A garota diz que a sua irmã estava lá dentro do café, mas que ela estava de dieta e por isso ficou do lado de fora. E é quando o Joey chama ela para dar uma passeada pela região e a garota aceita e revela que seu nome é Ivy. Os dois andam pela calçada, admiram as flores, fazem carinho num gato, até que o Joey avista o carro do sorvete e vai comprar um. Ele oferece um pra Ivy, que recusa, porém ela parece meio desconfortável, como se na verdade ela quisesse, e aí ele insiste, afinal garotas amam chocolate, só que aí ela fica brava. Vocês já estão entendendo mais ou menos onde isso vai dar, né? I said no, and no means no. Em seguida, o Joey vai até ela, pede desculpa e fica tudo bem. E aí o Robbie aparece animado, dizendo que tinha encontrado o que procurava, mas que precisava da ajuda do Joey pra conseguir. A Ivy pergunta do que eles estavam falando e o Joey diz que o seu irmão estava obcecado com a ideia de achar dinheiro escondido no prédio. Dinheiro de tráfico de drogas, como observa o Robbie. A Ivy fica super animada com aquilo e o Joey decide aceitar o pedido do Robbie. O trio em seguida chega no local, onde um X marcava um vão no chão que escondia alguma coisa. O Robbie diz que era ali e pede que Joey abra, já que era muito pesado. E ao abrir, o Joey descobre que ali não escondia dinheiro, mas sim várias granadas. Maybe it's terrorists. We should call the police. Yeah, but first, let's get out of here. This thing is not safe. Horrorizado, o Joey diz que aquilo devia ser coisa de terrorista e que eles deviam chamar a polícia, mas primeiro tinham que dar o fora dali imediatamente. Indo na direção da saída com a Ivy, o Joey percebe que o Robbie permanecia pra trás e pede que o irmão se apresse. O Robbie diz que não, e como um verdadeiro pirralho que não pensa direito, diz que não tinha ido até ali por nada e que venderia as granadas já que conhecia uma loja. O Joey fica incrédulo, implora para que o Robbie saísse logo dali, e o Robbie, desobediente, pega uma das granadas com a mão e, desajeitado, a derruba no chão, o que resulta numa grande tragédia, marcando a vida de Joey para sempre.
I was in my 20s when we met again. Straight away, I knew it was her. That same smile. Those same emerald eyes. Muitos anos se passam e a gente ouve uma narração do Joey mais velho e através dela a gente se informa que depois daquele dia ele foi encontrar a Ivy de novo só quando ele já estava mais velho, com mais de 20 anos, muito por acaso, e só reconheceu ela adulta por causa do seu sorriso e seus olhos de esmeralda que ele tanto gostava, mas ela não se lembrava dele, o que talvez fosse até melhor segundo ele. Eles se apaixonaram e se casaram alguns meses depois do reencontro e ele nunca mencionou o Robbie novamente. O Joey considerava a vida que ele levava com a Ivy até então feliz. Recentemente ele achava a Ivy um tanto cabisbaixa e é quando ele decide que a relação precisava de um up. E ele sabia como resolver isso. Na abertura do game, a gente vê o casal chegando no hotel Quiet Heaven, Paraíso Silencioso, para passar uns dias e dar aquela temperada na relação. Ao entrarem lá, o Joey estranha como ele era bem diferente do que tinha visto no site e a Ivy sequer responde. O Joey fica furioso já que a Ivy não tava falando com ele e ele nem sequer sabia o motivo. Tava tudo bem até ela pegar no sono do carro e de repente ela mudou com ele como era de costume. Ele desiste de interagir e o casal segue pelo hotel até o salão. Lá, a Ivy recupera a voz e diz que o diabo havia passado por ali, que eles não estavam sozinhos e que estavam sendo vigiados. O Joey, em choque, pergunta: hã? Ao que a Ivy diz: essas pessoas ruins, elas vivem nos espelhos, mas às vezes tentam sair. Papo sinistro vai e vem, a Ivy insiste que eles deviam ir embora daquele lugar, mas o Joey rejeita essa ideia, afinal uma tempestade enorme estava se formando lá fora e a Ivy só precisava de uma boa noite de sono. Voltando para a recepção, eles se deparam com a gerente do hotel, uma mulher provocante que logo de cara a Ivy chama de mentirosa, dizendo que havia sangue nela. Seaside view, recently refurbished, and suite bathroom. It's a beauty. Don't listen to her. She's a liar. Liar, liar, liar. Fucking liar! O Joey pede desculpas e diz que a sua esposa estava cansada, a gerente diz que tá tudo bem, mas que o único problema é que o quarto disponível para eles não possuía cama de casal, só 2 camas de solteiro, coisa que o Joey acaba relevando. Ele pega as chaves e, por último, a gerente adverte que uma mulher estava no quarto do lado do deles e que ela tinha sono leve, então pede que eles não façam muito barulho. No quarto, a Ivy desabafa, ela diz que sempre soube que havia algo de errado com ela, mas que sabia controlar, só que agora já nem sabia se reconhecer mais. Uma discussão começa intensa entre eles, já que a Ivy aponta que o Joey se recusava a ver quem ela era de verdade, se perguntando por que ele a amava se a vida dele seria tão mais fácil sem ela. Para cada solução, cada palavra positiva que o Joey falava, mais a Ivy decretava como ela estava infeliz, como tudo ali estava errado. Segundo ela, o casamento deles estava acabado e nada podia consertar isso. You have to understand that, Joe. Whatever that was between us, it's gone. Ivy. O Joey resolve dormir e sonha com o Ellen Road. Ele entra no prédio, dá uma explorada, quando de repente ele é atacado a machadadas por ele mesmo, um Joey alternativo todo sujo de sangue, e aí ele acorda assustado no chão do quarto e logo percebe que a Ivy não estava mais ali. Pela hora ele acredita que ela devia ter ido tomar o café da manhã, mas ao chegar no salão se depara com uma cena assustadora. Pessoas, ou melhor, cadáveres de pessoas com cabeças de animais como porco, coelho, raposa, sentadas nas cadeiras ali do salão, tipo como se estivessem jantando. E de pé ali no meio tava a gerente. O Joey pergunta que porra era aquela e onde estava sua esposa. A gerente, que parece não se importar com a bizarrice daquele cenário, basicamente diz que a Ivy tinha conhecido Sophie, a hóspede do quarto 102, que é aquele do lado deles, e que elas se deram tão bem que pareciam ser amigas há anos e tinham saído pra dar rolê. E a gerente ainda diz que tinha avisado pra ele não perturbar o sono dessa Sophie e que agora que ela tinha acordado, jamais iria embora. E aí ela ainda fica tentando seduzir o Joey. I don't know who you are, but stay the hell away from us. And I thought we were friends, Joe. But I can help it. Take a sit. Eat with us. You'll feel all these worries fade away in no time at all.
Ele treta com ela, discute e sai fora à procura da Ivy. Na recepção, ele encontra um gato igual àquele que ele tinha feito carinho no dia que conheceu a Ivy. E aí ele segue o bichano até um corredor com várias portas e nesse processo a gente já repara como o cenário do hotel vai ficando cada vez mais degradante, todo destruído. Entrando em uma das salas tá uma TV e ao se aproximar dela o Joey meio que entra na TV e o que a gente vê se assume como gameplay. E aí eu já deixo um alerta, tá pessoal, que tudo nesse jogo é muito viajado, metalinguístico, interpretativo, então daqui pra frente só vai piorar e eu vou tentar não ficar encontrando muita lógica em tudo que acontece, senão eu vou acabar ficando maluco e vou deixar vocês malucos também. Então voltando, na dimensão da TV, novamente a gente entra no Ellen Road, onde a gente vai até o subsolo e lá tá de novo o gato preto. Ele mais uma vez foge, não dá pra ver muito bem pra onde porque todo o ambiente escurece e a fornalha fica em chamas. O Joey assassino reaparece com seu machado, mas dessa vez ele só olha estranho e sobe as escadas. E aí de repente, o Joey, como num sonho, se vê de novo no salão do hotel, só que os cadáveres já tinham desaparecido. Ele então resolve subir e vai até o quarto 102, onde encontra uma mulher numa poltrona vestindo uma máscara. Por todo o local a gente pode ver vários espelhos e essa garota confirma ser a tal da Sophie. E ao ser questionada sobre os espelhos, ela fala que eles representavam a loucura. Ele pergunta onde caralhos estava a Ivy, e a Sophie diz que ela ainda devia estar por ali, porém estava se escondendo do Joey, já que a sua esposa havia encontrado um monstro dentro dela, um monstro que ninguém conseguia enxergar, nem mesmo seu marido. Ela diz que é o tipo de monstro que vive dentro do espelho e que sussurra coisas ruins quando estamos sozinhos, e que uma vez que você dá ouvidos, ele começa a ficar mais forte até não haver mais volta. E aí ela termina dizendo que o Joey deveria matar ela mesma, a Sophie, sendo essa a única coisa que ele poderia fazer pra salvar a Ivy. O Joey questiona aquela loucura e a Sophie fala que queria morrer porque ela era só uma memória e que as pessoas matam memórias o tempo todo e é isso que ela era naquela altura, uma memória da Sophie. I am that one good memory of Sophie, you know? Just before things went to shit. Existiam pelo hotel, segundo ela, 4 memórias da Sophie, sendo as outras 3 lunáticas, bem piores do que ela, e caso Joey conseguisse matar todas elas, então ele abriria o mundo dentro do espelho, o único espelho que ainda não foi quebrado. Ele pergunta como que ele deveria matar ela, e ela diz que gostaria de ser envenenada pra dormir e nunca mais acordar. It won't hurt that way. I don't. I'll do it myself, Joe. O telefone da recepção começa a tocar e o Joey atende. Uma voz diz: Ele pega o elevador e sobe até um cômodo e quando entra se depara com uma cena perturbadora. Vários cadáveres de uma mulher obesa espalhados, um na banheira, outro no fogão, uma com a cabeça estourada e uma escopeta na mão, todos, como fica sugerido, haviam cometido suicídio. Uma delas ainda estava viva, apesar de um terrível corte ali no corpo, essa que era uma das outras 3 memórias da Sophie. O Joey pergunta pela Ivy e a Sophie diz que ele jamais a encontraria. A Ivy pertencia a ela agora. She is mine. Mine. No segundo andar, a gerente surpreende ele de novo, dizendo que tinha pensado que ele tinha ido embora, e ela diz que quando ele enfim desistisse de procurar a Ivy, poderia ir até ela pra tê-la do jeito que ele quisesse. O Joey sai putaço, explora o andar. No quarto 201 ele encontra um homem de jaleco, sujo de sangue, fazendo um tipo de cirurgia em alguma coisa na mesa, com vários manequins em volta, um bagulho totalmente bizarro. O homem parece todo maluco e diz que ali tava uma mulher morta. O Joey pergunta se era tipo uma autópsia, ao que ele responde que não, ele tava tentando salvá-la. O Joey pergunta se não era meio tarde pra isso, e ele responde que nunca era tarde demais. I'm not quite sure, but my assumption is she is of great significance in all of this. I think her name is Agnes. Depois de uma breve conversa, o médico pede que o Joey busque algo pra ele lá no depósito, algo que ele saberia o que é quando visse. O Joey aceita, pega a chave e vai até lá. No caminho a gente assume a Ivy em um tipo de lembrança de um dia comum no apartamento dela e do Joey. Quando ela entra no banheiro, a luz se apaga e algo sai do espelho tentando pegar ela. De repente, uma figura assustadora feminina sai da banheira de sangue e ataca a Ivy, e tudo escurece e a gente ouve uma voz maligna dizer coisas terríveis pra ela, coisas sobre o corpo dela e etc. Depois disso a gente vê ela aos prantos no chão, até que ela se dirige ao vaso sanitário, dizendo que aquela era a única saída.
No porão, o Joey encontra um cadáver com uma abertura na cabeça que mostrava parte do cérebro, e entende que era aquilo que o médico pediu pra ele. Ele remove o cérebro do corpo e lá também encontra um veneno. No caminho de volta ele passa no quarto 102, a Sophie injeta o veneno e em seguida sua cabeça explode, e o Joey acha curioso que apesar do seu corpo desaparecer, como ele já esperava já que ela não era real, o seu vestido permanecia ali. Good luck, Joe Davis. I hope you find your Ivy. De volta à sala de cirurgia, o Joey entrega o cérebro pro médico, que fica todo feliz. Ele transplanta o cérebro na cabeça da mulher morta e diz que agora era a hora de ligar a máquina que a traria de volta à vida, pedindo que o Joey faça as honras. Meio Frankenstein o bagulho. O Joey liga a máquina, que depois de alguns instantes para de funcionar. O médico fica confuso e vai verificar se teve algum problema com a energia. Enquanto isso, o Joey espera. Hello? Stop. Whoever you are, don't come any closer. It's okay. I'm not gonna hurt you. Thank you, and I'm so very glad that you said that, but that's not the only problem here. I woke up, I'm butt naked, and I'm really freaking cold. De repente, a mulher começa a se mexer e pergunta onde diabos estava, e o Joey dá pra ela o vestido de noiva da Sophie. Essa mulher, bem agradável e simpática, se chama Agnes, e ela aparenta ser o oposto da Ivy. Falante, sempre feliz, animada. How did you die? I can't remember, or don't want to. It's probably one of the two, but it could be both, or neither. Please don't be crazy like everyone else around here. I'm not. I'm a nice, happy person. I just haven't decided if I trust you enough yet. Eles se apresentam e quando o Joey diz o seu nome, a Agnes fala que acordou com uma nota na mão que estava endereçada a ele. O Joey pede que ela mostre, mas nisso eles são surpreendidos pelo Joey assassino que aparece do nada. Ele senta o machado no nosso Joey e em seguida também mata a Agnes. Temos então uma memória de Joey e Ivy na cama em um momento super fofo, onde ela se abre com ele sobre os sentimentos ruins que possui toda vez que ela se olha no espelho, como ela não se acha bonita como as mulheres da TV e que não conseguia controlar isso por mais que quisesse. O Joey diz que ama ela e que vai estar do lado dela e que juntos eles venceriam aquele inimigo invisível. Por fim, o casal decide adotar um gato, cujo nome a Ivy diz que seria Lucifer. O Joey termina dizendo que seria fácil encontrar um gato, já que a vizinha deles era uma mulher louca que vivia alimentando e enchendo o prédio com vários gatos, se referindo, é claro, a Susan. Joe? Yeah? I love you. No. This is not fucking happening. Joey acorda preso num caixão, ele grita por ajuda e vozes masculinas macabras respondem de maneira irônica. Aquelas vozes pertenciam a homens mortos de outros caixões e eles zombam do Joey e dizem que ele ainda não estava morto porque a morte vem devagar e ele ainda precisava perder toda a esperança, arranhar, se debater, espernear e então sim, ele morreria. Eles ainda ficam tentando convencer o Joey a se matar com uma arma, porém ele resiste. A Agnes acorda num quarto toda confusa, ela abre a janela e repara na chuva caindo lá fora, e ao tentar sair dali ela percebe que a porta tá trancada, e é quando alguém começa a bater nela. Ela diz que não tem a chave e as batidas começam a ficar mais agressivas. Ela faz uma corda com a cortina e escapa da janela enquanto a gente vê o machado do Joey assassino quebrando a porta. Ela anda pela parte externa do hotel, repara que o portão tá trancado, então ela recua e entra pelos fundos, onde vaga pela escuridão com um Joey assassino à espreita, até que encontra a Ivy sentada numa sala. A Agnes pergunta que lugar era aquele, e a Ivy diz não se importar, que tudo era o que era. Ela se mostra indiferente a tudo aquilo, e a Agnes insiste que elas saiam dali, pois havia um maníaco à solta com um machado, e a Ivy só diz que ela jamais a deixaria sair. Who is she? She is the monster that keeps me here. A Ivy consegue se recompor um pouco e diz que havia apenas uma saída e guia a Agnes até uma passagem secreta.
Dentro do lugar, a Agnes vê uma seção de espelhos com o reflexo de uma boca, que fala diretamente com ela. Quem é? A Agnes pergunta. A voz diz que possui muitos nomes, mas a única coisa que importava realmente era quem Agnes achava que ela era. A Agnes pergunta se era o diabo, e a voz começa a rir até todos os espelhos se quebrarem. Come closer. I'm not as scary as they paint me. Na sala seguinte, a voz se revela. Era ela, a rainha das larvas. Veja a história de The Cat Lady. As duas conversam sobre o Joey e sobre o lugar em que se encontram, qual a rainha diz ser o seu reino da morte, e a Agnes diz que foi avisada pela Ivy que a rainha era um monstro. E aqui vai uma observação minha, eu acredito que aquela hora a Ivy estava se referindo a Sophie, que não deixava ela sair dali, mas a Agnes confundiu tudo. A conversa entre elas é bem breve, a rainha diz que não tinha assuntos a tratar com a Agnes e pede apenas que ela apagasse uma vela antes de sair da sua casa, como é tradição entre os seus hóspedes. Fica a critério do jogador fazer isso ou não, mas como é mostrado em Cat Lady, cada vela apagada causa a morte de alguém aleatório na Terra. Enfim, a Agnes, apagando a vela ou não, sai pela porta. Na saída da casa, ela encontra um caixão e o abre e lá dentro tá o Joey. Eles conversam aliviados e o Joey acredita que o Joey é assassino que havia colocado ele ali. Eles seguem o caminho e acabam voltando pro hotel, que agora tava cheio de portas em toda parte, no teto, nas paredes e tal. E a pedido da Agnes, o Joey começa a contar pra ela toda a história sobre os problemas que a Ivy enfrentava, sobre como ele queria ajudar ela, motivo pelo qual eles vieram pro hotel, e por fim sobre a sua missão de matar as 4 memórias da Sophie pra salvar a Ivy. A Agnes começa a questionar se o Joey não era maluco, mas decide não julgá-lo por enquanto e ajudar na sua missão de salvar a esposa. Hey, I know this one. It's Coldplay, right? No cenário seguinte, eles se veem em um lindo subúrbio de frente a uma casa grande e o Joey diz que ele e a Ivy sempre sonharam em ter uma casa exatamente como aquela, onde ele também teria um Cadillac igual que o seu pai tinha. Explorando um pouco lá dentro, eles entram num quarto escuro onde tá a última forma da Sophie, ainda maior e mais macabra e perturbadora do que a segunda. O Joey pensa que não quer falar com ela e sim matá-la e se pergunta como ele faria aquilo. E volta ao hotel, no salão de festas tá a outra memória, essa que se parece bastante com a primeira, sentada sozinha, cobrindo o rosto com as mãos chorando, pedindo pra que não olhassem pra ela. O Joey pergunta por quê, e ela diz que alguém, um homem, havia chamado ela de gorda e feia e dito que ela deveria se matar. Harrison seria o nome dele. O Joey diz, o Harrison, que se dane, ela encontraria alguém melhor, e a Sophie diz que sem ele ela não era nada. Hide somewhere, and I will eat. Like a pig. I've eaten your stupid fat body explodes and scatters the room in my bloody dress. Na outra sala tá o tal do Harrison, um cara super arrogante que o Joey tenta puxar assunto, e ele fala que as garotas dali deixavam ele maluco, e o Joey sugere apenas que ele diga a Sophie que não tem interesse nela, e ele, babaca, faz pouco caso, pede um cigarro. Enquanto a Agnes distrai o cara, o Joey pega do bolso dele as chaves do seu quarto. Lá no quarto eles encontram um último fragmento da carta deixada pela Ivy, onde ela divaga sobre o quanto ela ama a Joey e como sente falta dele. De volta no quarto da memória número 2, o Joey liga o gás e volta até o Harrison, dando pra ele o cigarro que ele tinha pedido, e a Agnes diz que era proibido fumar ali, sugerindo que o cara fizesse isso no banheiro. O Harrison vai lá, faz isso e causa uma explosão que mata ele mesmo, junto da memória número 2 da Sophie. It's true when they say that smoking kills. Shut up, Joe. A Agnes fica com nojo de tudo aquilo, e a dupla entra no cômodo pela abertura que ficou devido à explosão, e lá dentro um cenário bizarro, vá. Uma cabeça humana em decomposição, decepada, em cima de uma escrivaninha, e ela parecia olhar diretamente pro Joey, e em sua testa, um papel contendo uma receita de smoothie. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas é tipo um shake de frutas cremoso e pá. Só que a lista de ingredientes era bizarra, contendo coisas como orégano, óleo, uma cabeça humana, claro, maconha, enfim, partiu preparar.
Depois de preparar essa delícia, eles vão até a Sophie do salão dar o smoothie pra ela beber, mas não encontram ela lá. Eles reparam então que o corpo, no caso que sobrou do corpo do Harrison, tinha sumido e decidem então ir até o quarto do Harrison no segundo andar ver se ela tava por lá, mas no caminho o Joey tem uma alucinação super saudável da Ivy. What's wrong with you? Chegando no quarto, eles encontram a Sophie número 3 e a carcaça do Harrison na cama, e é claro que ela age naturalmente como se eles fossem um casal recebendo visita. O Joey observa pra ela que o cara tava morto, mas a Sophie discorda e diz que ele só tava machucado e sem as pernas, e dessa forma jamais escaparia dela novamente. O Joey oferece a bebida pra Sophie, que hesita em aceitar já que ela tava de dieta, mas decide começar no dia seguinte e o bebe. Ela a princípio elogia o sabor, mas logo começa a sentir os efeitos e tem uma morte curiosa, como se ela tivesse tendo a sua energia vital sugada completamente. What's happening to me? Saindo de lá, a dupla é surpreendida pela gerente que pergunta se eles sabem quanto é difícil tirar sangue dos tapetes. Ela diz que já estava na hora do Joey ter uma conversa com ela e pede que ele vá até o seu escritório, já que ela tinha uma proposta pra ele. A Agnes diz pro Joey não acreditar naquela mulher, pois sentia algo terrível nela, ela sequer parecia uma pessoa real. Eles se dirigem até o escritório onde o Joey confronta a mulher, dizendo que ela estava por trás de todos aqueles eventos e que ele devia matar ela ali mesmo. Ela pergunta o que impede ele e ele diz que precisava saber das coisas que ela sabia. Ela diz que isso não ia rolar, continua provocando ele e diz ser a mulher perfeita dele, que jamais ficava zangada ou cansada, entediada. Pelo contrário, ela era forte, cativante e que por trás de toda aquela rejeição e toda a raiva, o Joey escondia o seu desejo por ela. Ela promete jamais incomodar ele com seus problemas, jamais envenenar a sua vida, e agora era a hora deles se reconciliarem para que ele esquecesse de vez a puta da Ivy, como ela diz, para que eles fossem, enfim, felizes. O Joey recusa a oferta, mas ela insiste que ele vá fazer uma visita no lugar especial deles, seguindo uma trilha, e lá ela daria para ele uma arma especial que ele muito precisava, segundo ela. No caminho, o Joey e a Agnes se separam um do outro na escuridão, onde ela começa a vagar sozinha, e curiosamente, ao passar pelos espelhos, o reflexo que a gente vê da Agnes é da Ivy, e ela é então surpreendida pelo Joey assassino. Enquanto isso, o Joey chega no quarto particular da gerente, onde ela tá à sua espera, pelada na cama. Ela fica tentando seduzir ele, e vai de cada jogador cair na dela ou não, até que o Joey repara no machado de bombeiro ao seu lado, o mesmo do Joey assassino. A gerente diz que ele devia usar aquela arma para matar o último obstáculo que ele tinha, que era, no caso, a Agnes real, que segundo a gerente, era aquela que havia aparecido atrás dele, com o coração pulsando exposto do peito, toda suja de sangue, e nesse momento a gente tem uma escolha. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre os finais de Downfall, mas nesse aqui a gente vai seguir caso o Joey mate a gerente e a Agnes real acaba desaparecendo se ele faz isso. You really think I'll fall for these lies? O Joey então sai pelo hotel com o machado na mão, com sangue no zóio, atrás da última Sophie, numa clara referência ao Iluminado, e chegando na casa de campo ele não encontra a Sophie naquela sala escura onde ele tinha visto ela antes, e a porta que dá pra dimensão do prédio da Ellen's Road agora estava trancada. Ele entende que a Sophie havia fugido pra lá e começa a arrombar a porta com o machado, enquanto a gente pode ouvir a música de piano que ele tinha tocado pra Agnes. Paralelamente a isso, a gente vê um quarto com alguém dormindo, sendo despertada pela música. É o quarto da Susan, a Cat Lady, cujo apartamento fica em cima do Joey na versão real do prédio. Na dimensão do hotel, chegando ali na entrada do prédio, o Joey encontra um presente esperando por ele, uma serra elétrica pela qual ele troca o machado. Depois disso, a Susan vai até a escadaria do prédio, a gente assume ela no gameplay, e ela, zangada, reflete que quando ela toca piano por alguns instantes já é xingada de tudo quanto é nome pelos moradores, mas ninguém fala nada quando outra pessoa toca uma música melancólica no meio da noite. Ela percebe então que a porta do Joey estava aberta. Voltando pra brisa errada do Joey, a gente vê ele diante da última memória da Sophie, que agora às claras a gente vê como ela é perturbadora. Ela possui os seios, a barriga e os braços mutilados, até a cara dela parecia não humana, com um corte que atravessava toda a extensão do pescoço. E aí o Joey liga a serra e dilacera a Sophie sem a menor piedade.
Depois disso, o Joey se vê de novo no Quiet Heaven, onde ele entra num espelho com uma silhueta brilhante, e ele é transportado então até uma outra dimensão, onde a Ivy se encontra desacordada em uma praia. Ele fica em prantos, já que tudo aquilo aparentemente havia sido em vão. A Susan entra no apartamento e descobre o lugar nojento, precário. O Joey pega a Ivy pelos braços e sai do espelho, descendo pelo elevador do hotel. A física já não faz mais sentido nenhum, e ele acaba saindo no seu apartamento, e de repente uma voz masculina pergunta onde o Joey pensava estar indo. Era o seu pai, uma visão dele na verdade, fumando um cigarro nas sombras, e o velho pergunta o que ele estava carregando, se era outro corpo morto. E ele começa a dizer coisas horríveis pro Joey, o culpando pela morte do Robbie. A verdade é que depois da morte do seu irmão mais novo, a mãe do Joey, que assim como seu pai amava mais o Robbie do que a ele, cometeu suicídio. E aí o pai passou todo o resto da vida culpando o Joey pelas duas tragédias, o que piorou ainda mais o transtorno pós-traumático dele. E sim, na verdade, o Joey e a Ivy nunca saíram do apartamento, e tudo que a gente vê desde o início do game é uma representação da suposta esquizofrenia que o Joey acabou desenvolvendo. E eu falo disso melhor no vídeo que eu vou soltar em breve sobre isso. You were supposed to watch him. Is it so hard to take care of your younger brother for 5 fucking minutes? He didn't want to listen. Well, it doesn't even matter anymore. My life ended the moment. Your mother. O Joey então leva a Ivy para uma mesa de cirurgia para tentar trazer ela de volta, só que aí o médico aparece de novo e diz que aquilo não era possível. O Joey questiona, afinal tinha dado certo com a Agnes, mas o homem disse que aquela foi uma ideia falha desde o início, que não tinha energia suficiente, e de repente ele se mostra o cara mais cético do mundo em relação àquilo, e sugere que o Joey saia dali e nunca mais volte. O Joey insiste e liga a energia, enquanto a Susan ouve um grito. O Joey vê que não funciona e fica muito abatido, começa a ter alucinações com várias pessoas, primeiro com o Harrison, que o Joey condena dizendo que é por pessoas como ele, que ela, se referindo a Ivy, se achava gorda e feia, não importava o que ele dissesse. A própria Sophie aparece, e depois o Robbie, que diz pro seu irmão sentir muito por tudo. E em seguida ainda aparece a Rainha das Larvas, que diz que tudo acabava ali e revela ao Joey que ele era o 6º parasita. O Joey não sabe nem do que ela tá falando, e é então que surge a Agnes, que ele pensava estar morta, e ela fala que ele não tinha conseguido trazer a Ivy de volta porque ainda faltava uma coisa. E é aí, então, que o Joey compreende. A Agnes era, na verdade, a parte da Ivy pela qual ele havia se apaixonado. Tanto que o vestido de noiva que ele dá pra ela é o mesmo que a Ivy usou no casamento deles. You are that part of Ivy that I fell in love with. And that dress is the dress she got married to me in. Now you recognize it. A Agnes então senta na cadeira do gerador de energia e pede que, caso aquilo funcione, que o Joey fosse bom com a Ivy. A gente então vê uma cena super comovente deles se encontrando num lugar com um ambiente parecido do dia que eles se conheceram, e na verdade a gente percebe que não tinha ninguém na cadeira, enquanto a Susan chega por trás e cumpre o seu papel de sempre, eliminando o Joey. Sorry, neighbor, but I happen to have a zero tolerance for sons of bitches. Ela descobre a Ivy morta na cama e lamenta não ter conseguido salvá-la. A Mitzi, a amiga dela, ainda aparece depois e observa como a Ivy estava magra, e as duas se perguntam se o marido abusivo não deixava ela comer, alguma coisa do tipo, e decidem chamar a polícia. A Mitzi sai e, de repente, o pulso da Ivy volta. A Susan se vira e é morta pela Ivy, que desperta. Ela se agacha e abraça o corpo do Joey, e a última cena mostra o casal se abraçando com um hotel em chamas ao fundo, enfim, juntos. Ok, respira, eu sei que a cabeça de vocês deve estar explodindo uma hora dessas, tamanha a carga de informação e interpretação que essa história tem. Pra começar, não se preocupem com a Susan, ela tá bem, eu acho, só não sei dizer ainda se esse é um final não canônico ou se aquela parte da Ivy matando ela ainda era um delírio do Joey, já que não faz sentido dentro da proposta que ela tivesse viva ali, porque a ideia de toda aquela parte de ressuscitação, matar memórias, a gerente, etc, era tudo fruto da cabeça do Joey. Não que não exista o elemento sobrenatural na história, afinal a gente tem lá a Rainha das Larvas, que é uma entidade que também aparece pra Susan, e como o jogo divide o universo com The Cat Lady, a gente já entende que de alguma forma os eventos foram sim influenciados por forças sobrenaturais. Também não é que aquilo tudo se trate apenas de loucura, é mais complexo do que isso. De qualquer forma, eu vou deixar essa discussão pros vídeos que vão vir aí a seguir, onde a gente vai discutir todos os finais possíveis de Downfall. Vamos atrás de teoria e explicação sobre os personagens que aparecem aqui, como a gerente, a Sophie, a Agnes.
E eu também quero fazer um vídeo pra gente destrinchar um pouco os assuntos que são abordados na história aqui do game, que são bem pesados e sensíveis, então eu vou ter bastante cautela ao falar sobre. Obrigado por terem ficado até aqui, se gostou deixa o like, se inscreve, compartilha aí com geral, falou vítimas, até mais, a gente se vê por aí. Fala, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje vamos continuar passeando pelo universo tenebroso da trilogia Devils Came Through Here, ou trilogia O Diabo Esteve Aqui. Eu descobri só agora que esse universo da Harvester Games tem esse nome. Pra quem não sabe, essa empresa faz games indie de terror, que até hoje, 2021, lançou The Cat Lady, Downfall e Lorelai. Os dois primeiros já tem vídeo aqui da história completa no canal, logo chega a Lorelai também, e hoje eu quero comentar um pouco sobre cada final possível dentro de Downfall, além do Gold que foi o escolhido na minha narração lá da história. Então, vamos lá! O primeiro é o final A, On The Room. Esse final é o mais comum entre os jogadores, assim, numa primeira jogada. Você só precisa jogar a história sem fazer nada demais, e no final precisa ter de 1 a 26 caveiras de pontuação no game. Aqui, depois da Susan ferir o Joey, a tentativa dele de reviver a Ivy naqueles trambique lá na sala começa um incêndio no prédio, e aí ele se levanta ainda vivo, e apesar de não mostrar, dá a entender que ele matou a Susan. O game se encerra com o Joey com a Ivy nos braços, com o hotel atrás deles em chamas, representando o prédio, né, já que o hotel em si nem existe, e o cadáver da Ivy já tá putrefato. E eu digo que o hotel não existe porque, como a gente vê na virada final do game, o Joey sofre de alucinações e a Susan encontra o apartamento dos Dave em um estado alarmante, comida podre, tudo destruído, o que vai contra o casal aparentemente normal que a gente vê no início do jogo chegando lá no hotel, além de diversas outras evidências que mostram que o game todo se passa dentro da cabeça do Joey, que tá lá dentro do apartamento, como a gente vê na sala de cirurgia improvisada, que ele tenta ressuscitar a Ivy, tem uma placa escrita Quiet Heaven em cima, como se ele fantasiasse que ali o impossível. Aqui a gente precisa encontrar todas as notas da Ivy espalhadas pelo hotel e ser legal com ela ao longo do jogo inteiro, não terminar com ela, nem ser otário, e na hora de matar a primeira memória da Sophie, ela vai pedir pra você dar uma injeção nela e você recusa. Você chega no final, que foi o único que a gente viu na história completa, onde a Susan mata o Joey e em seguida ela é morta pela Ivy. É o oposto do final C, como a gente vai ver, e aqui pelo contrário, o Joey precisa ser a melhor pessoa possível e como recompensa pra nós, jogadores, não pra ele, que sempre acaba se ferrando, independente do que a gente faz. Apesar da Susan acreditar que ele seja um parasita, como os outros que ela matou em Cat Lady, a gente, como espectador, acaba se compadecendo com ele, por entender todos os fatores que levaram ele a cair na loucura, eximindo ele da culpa pelas tragédias que rolaram. We're good. E temos também o final C, o sexto parasita, e pra atingir esse final o jogador não pode pegar nenhuma nota da Ivy pelo hotel, além de fazer as escolhas mais zoadas pelo caminho, como brigar com a Ivy na sala de jantar, dizer as piores coisas possíveis pra ela, também tem que fazer isso na outra briga no quarto, tem que recusar a tarefa que o médico dá de buscar o cérebro lá no porão, e precisa ele mesmo dar a injeção de veneno na Sophie. Até na lembrança com a Ivy você tem que ser meio escroto, ou seja, esse é o final que a gente chega quando o Joey é a pior pessoa possível. It's a self-conscious, I look too fat business, again.
Além disso, a Agnes precisa apagar a vela quando a Rainha das Larvas pede, e o Joey precisa tratar bem e encorajar o Harrison, o babaca do baile, e aceitar a sedução da gerente. No final, depois da Susan bater nele, ela percebe que ele ainda estava vivo e coloca ele na cadeira elétrica. Em seguida, a gente vê uma montagem que sugere que a Susan é uma psicopata que, assim como o Olho de Adão do game anterior, era ela quem tentava induzir as pessoas a cometer suicídio em chats pela internet, e depois disso a gente vê os cadáveres do Joey e da Ivy juntos na cama de cirurgia. Me parece que a ideia desse final é ser o mais pessimista possível, já que, como todas as ações do Joey ao longo do gameplay foram as piores possíveis, é como se a dinâmica que foi construída fosse a de um mundo onde todo mundo fosse do mal e não existisse nenhuma esperança, de modo que até a nossa heroína, que é a Susan, a Cat Lady, fosse uma vilã, e eu acho que dá pra teorizar que nessa linha fica sugerido que era ela quem a Mitzi realmente procurava lá no Cat Lady, ela que causou a morte do namorado dela, etc. Enfim, essa versão está refutada. Comentando a coisa mais polêmica de tudo isso, que é Susan Ashworth, e no final A ela morre pro Joey, no final B ela morre pra Ivy, e no final C ela morre pra gente, já que é revelado tudo isso, dela ser do mal, etc e tal. Primeiramente, esse final C com certeza não é canônico, porque ele simplesmente cancela The Cat Lady, a gente tá por dentro de toda a jornada da Susan no Cat Lady e simplesmente não encaixa. Eu não tô dizendo isso porque, eu não quero que a Susan seja malvada, mas porque contradiz mesmo. O game tem a narração dela e a gente tá por dentro da cabeça dela. Se ela fosse uma vilã, a gente saberia. Agora, entre o final A e B, eu gostaria que fosse o B o verdadeiro, já que é justamente o mais otimista em relação ao ser humano. Porém, não tem como saber. Eu acredito fortemente que seja o Joey ou a Ivy matando a Susan, aquilo ali já era brisa. É tipo o próprio Joey reescrevendo a história pra ficar com a Ivy no final, mesmo que em uma fantasia. E eu sei disso porque a Susan faz uma aparição em Lorelai que cronologicamente se passa depois dos eventos de Downfall, então só resta a gente ficar no achismo, né? Eu tenho realmente pra mim que o Joey de fato morre pela Susan e não volta, e a Ivy já estava morta desde o início da história devido ao seu distúrbio alimentar. E é isso, galera, não tem como não remeter a Silent Hill 2, né, provavelmente uma das grandes inspirações pro Downfall, essa coisa da viagem mental, das escolhas que definem um final de acordo com a índole do personagem. Eu espero que vocês tenham gostado, e logo terá mais um vídeo sobre Downfall, onde a gente vai mergulhar fundo nas temáticas pesadíssimas do game. Logo vai estar no ar, aguardem. Então falou, a gente se vê por aí. Pessoal, como de costume eu deixo o meu aviso sobre os potenciais gatilhos que esses vídeos mais sérios do canal podem trazer, e nesse caso, por ser um tema de uma enorme sensibilidade, eu reforço, se você por qualquer motivo que for, não se sentir confortável ou preparado para ouvir sobre o tema de hoje, eu peço que feche o vídeo e a gente se encontra na próxima. Nesse vídeo, assim como todos os outros envolvendo o Downfall, a gente vai tratar de assuntos como doenças mentais, transtornos alimentares, depressão, além de conter vários recursos visuais que podem ser meio perturbadores. Eu agradeço a atenção e a quem fica, bora lá! It's free ice cream. You can't say no to that. I really shouldn't. Thanks for the offer, but I can't. Logo no início, quando a gente vê o Joey e a Ivy se conhecendo ainda crianças, a gente percebe como a jovem garota é cabisbaixa e triste. Ela tá esperando a sua mãe do lado de fora de um café e diz que preferiu não entrar porque tava numa dieta, e pouco após isso a gente vê ela rejeitar o sorvete que o Joey oferece pra ela de um jeito exageradamente ríspido, apesar de demonstrar está sim com vontade de tomar o sorvete, e fica claro então que o jogo vai tratar de um tema muito complicado na nossa sociedade: transtorno alimentar. Existem diversos tipos de doença envolvendo a alimentação, sendo as mais conhecidas a anorexia e a bulimia. E, bom, eu não sou nenhum grande conhecedor dessa área, não tenho propriedade nenhuma pra falar, e na minha pesquisa pra esse vídeo eu percebi que as ações da Ivy durante o game se encaixam em mais de uma dessas doenças, então eu não sei dizer ao certo qual delas ela sofre, nem se de fato os desenvolvedores pensaram numa doença específica ou se deixaram em aberto propositalmente, tratando todas as variantes como um todo. Ao chegarem no hotel, depois da introdução, o casal tem duas discussões, uma na sala de jantar e outra já quando estão no quarto alugado. E nessa segunda,
a Ivy já abaixa a guarda um pouco e tenta explicar pro Joey como ela se sente, e reparamos na variação de humor dela. Uma hora ela tá sensível e triste, questionando como que alguém poderia amar alguém como ela, e outra hora ela tá com raiva e ódio desses sentimentos estarem nela, chegando até a descontar no seu marido, que por mais que tente ajudá-la, caso o jogador escolha essas ações corretas pro Joey, né, que dá pra ele ser cuzão também, ele não parece de fato entender a complexidade e a gravidade do problema que a sua esposa enfrenta. But it's there, all the time. This inner voice trying to change who I am. I try to stop it. I try. But it always comes back. And I do it again and again. Em uma passagem tranquila de lembrança de um momento feliz entre o casal, a Ivy tenta novamente expressar o que ela sente e revela ter o hábito de vomitar, e só assim ela consegue se olhar no espelho novamente e gostar do que vê. Ela diz que faz isso por ser mulher e querer ser bonita, e o Joey diz que ela já era bonita e que não devia dar ouvidos pra nenhum idiota que diga o contrário. A Ivy responde que isso estava em toda parte, na TV, nas revistas, ela queria ser como aquelas mulheres, e isso remete a um grande problema do mundo moderno, que são os padrões midiáticos. E aí, minhas vítimas, eu já vou abrir um parêntese aqui, que eu tenho um amigo que é formado em educação física e ele trabalhava numa academia em São Paulo, era o melhor aluno da sala durante a faculdade, uma das pessoas mais éticas e profissionais que eu conheço, e o objetivo dele nessa profissão é, acima de tudo, trazer saúde para aqueles que confiam no seu trabalho como professor, e ele tratava todos os alunos com igual atenção. Ele, por exemplo, não dava preferência para clientes de personal em potencial só por aparentarem ser ricos, nem vendia a magreza ou o tal corpo perfeito para conseguir dinheiro, como muitos dessa área fazem. O importante para ele era a saúde, o bem-estar físico, a satisfação e a felicidade. E adivinhem só, ele foi demitido dessa academia depois de alegarem para ele que, abre aspas, ele não era o perfil da empresa. Por quê? Qual que é o perfil da empresa? É justamente o oposto dele, é aquele personal que fica gravando stories falando que o negócio vai ficar monstrão, é aquela professora que ganha uma fortuna pegando uma insegurança, uma insatisfação que o cliente tem com o corpo e elevando aquilo à máxima potência, fazendo a pessoa acreditar que o corpo dela é errado, que precisa ser corrigido, que o certo é ficar de maneira X ou Y. O que eu quero com essa história é passar esse alerta para vocês, crianças, adultos e idosos, de que o que realmente importa é a saúde. Por mais que tudo na mídia, tudo no consumismo aponte pra estética, óbvio que estética é interessante, todo mundo quer ter beleza, mas isso é absolutamente relativo, então não deixe ninguém enfiar na cabeça de vocês que vocês precisam reestruturar o corpo de vocês pra se enquadrar em um padrão. Muitas vezes isso é uma mutilação, tantos tipos de corpos, de todos os tamanhos e formatos e particularidades. E os caras querem enfiar na cabeça que existe um corpo certo? Jamais. Saúde, pessoal. Saúde em primeiro lugar sempre. Who is that, Sophie? Her room is just behind your wall. 102. I told you it's not good to disturb her. Now that she's awake, she will never leave. Voltando, chegou a hora de falar sobre a Sophie. Quando o Joey pega as chaves do quarto 101, a gerente pede que ele faça silêncio lá, pois a mulher do 102 não devia ser acordada. Ele discute com a Ivy no quarto e depois a gerente informa que eles acordaram a mulher e agora nada poderia pará-la. Essa mulher é a Sophie, uma personagem enigmática do game que acaba servindo como um tipo de vilã na trama, e existem 4 versões da Sophie, cada uma representando uma memória, e elas estão espalhadas pelo hotel, cada encarnação representando um estágio da doença, e o objetivo do Joey é matar as 4 para assim salvar a Ivy. A Sophie, como quase todos os personagens do game, é fruto da cabeça do Joey, não é uma pessoa real, e ela representa, na minha interpretação, a doença da Ivy e a maneira como isso afetou a vida do Joey. A primeira é a jovem Sophie, uma jovem triste mascarada numa sala cheia de espelhos, e é ela quem instrui o Joey a matar as outras memórias, a começar por ela mesma, já que segundo ela foi a primeira a ser morta antes de tudo começar a piorar. O que eu peguei disso? Se a gente mentalizar uma linha cronológica através dessas memórias, a jovem Sophie representa algo não muito distante da Ivy criança, uma menina triste, com problemas graves, mas que ainda não se afundou de fato na depressão, outra doença que muitas vezes acompanha transtornos alimentares. Em seguida a gente tem a morte dessa Sophie, essa Sophie que ainda tem uma certa esperança, para dar lugar
A segunda memória, que é a Sophie obesa, que a gente encontra no banheiro do terceiro andar, que tá com o estômago aberto, cercada de várias versões de si mesma mortas de outras maneiras. Apesar do jogo ser nesse formato de desenho, é bem gráfico e perturbador essa parte, como em muitas outras. E ela diz que o Joey jamais vai encontrar a Ivy e zomba dele como alguém que já tomou um caminho, fez uma escolha e já se perdeu, não sendo mais a garota com humanidade vista anteriormente. É daquela forma que ela vê a si mesma e é aquela dor, aquele fim que ela acredita merecer. Where's my wife? You will never find her. A terceira memória é a Sophie adulta, que a gente encontra chorando numa mesa no salão de festa, e ela parece estar obsessivamente apaixonada por um homem, Harrison, esse que faz pouco caso dela e trata ela mal, podendo ou não ser uma representação do Joey, como ele fazia a Ivy se sentir. Isso depende do tipo de Joey que você molda ao longo do jogo, com as suas escolhas. Ué, Pérez, mas se a gente tá montando uma cronologia com as memórias, por que essa Sophie é magra e mais jovem, sendo que a terceira e a segunda era aquela do banheiro? Cara, isso não quer dizer nada e vai justamente contra a ideia dos criadores, que quer mostrar como nada em relação a essa doença faz sentido. Não é que a cada estágio da doença ela engordava mais, não é nada disso. É como ela se via, como ela se sentia, lembrando que é representação da doença da Ivy, que era uma pessoa magra. Enfim, essa terceira memória já mostra pra gente uma Sophie que parece já ter desistido de si mesma, colocando todo o seu ideal de felicidade num homem, convencida de que é inferior, de que é feia, e o seu final também é emblemático. O Joey prepara um shake com uma cabeça humana, gordura humana, orégano e maconha, uma receita que supostamente ajudaria alguém a engordar. Ele oferece a bebida pra Sophie adulta, que a toma, secando até morrer em seguida. Isso poderia significar, e essa teoria eu vi no site Fandom do Downfall, que o Joey, numa tentativa desesperada de ajudar a Ivy, acabou forçando ela a consumir algum alimento semelhante a esse shake. Claro que na cabeça do Joey tudo se exagera e fica mais louco ainda. Eu não acredito que ele realmente tenha colocado uma cabeça na receita, na versão vida real do fato que aconteceu. Mas resumindo, isso que teria causado a morte da Ivy algum tempo antes dos eventos de Downfall, talvez por ter piorado ainda mais a relação dela com a comida, resultando na sua morte por desnutrição, como é representado com a maneira como essa terceira Sophie morre depois de beber o tal do smoothie. Fuck Harrison. You'll find someone better. You even understand love. There will never be anyone like him. He's an asshole. But without him, I'm nothing. Only one thing left to do. Oh, the only thing that comforts me. The only thing that's left. A quarta e última memória da Sophie já é a Sophie inumana, como eu chamo. Uma figura assustadora que a gente encontra no final do game, no porão do prédio na Ellen Road. Ela que já é extremamente alta e obesa, com o corpo terrivelmente mutilado, possivelmente uma automutilação. Ela tem uma máscara presa no rosto, como se estivesse encravada na pele dela. E a maneira como ela respira faz parecer que as feridas estão se movendo, como se ela respirasse através das feridas. E essa, pra mim, já é uma alegoria à Sophie post-mortem, né? Uma pessoa que já foi consumida completamente pela doença, e não é à toa que ela é a última memória. Depois que o Joey chega que nem um maluco no prédio e mata ela com a motosserra, a gente pode ver uma passagem de um espelho lá no hotel ser liberada, permitindo que o Joey entre, só que ao entrar lá ele encontra uma Ivy já sem vida. Ele depois leva ela até uma cama de hospital que tem num quarto nos fundos do apartamento deles. E lá, várias alucinações de vários personagens começam a aparecer, entre eles a Agnes, que é uma aliada misteriosa que aparece durante o game do nada. E ela, meio que no clímax da história, revela ser uma manifestação da Ivy no seu lado mais positivo, digamos assim, aquele lado que fazia o Joey ser apaixonado por ela, que a mente dele acabou materializando ali no hotel. É um lado da Ivy que a gente vê muito pouco em tela. A Agnes é alegre, é muito amigável, sociável, ela é humana, né? Ela inclusive questiona o Joey quando ele fala pra ela que ele tá tentando matar as memórias da Sophie, e só continua apoiando ele já que se tratavam de pessoas não reais, e ela serve de apoio moral e emocional pra ele durante boa parte do jogo. Ela é atrevida, sarcástica, desajeitada e
totalmente leal a ele. Ela é tipo o contraponto da Sophie e é o motivo que explica por que o Joey é apaixonado pela Ivy. É como se um pouco antes de morrer, como acontece pelas mãos da Susan, né, no final, um ciclo de entendimento se encerrasse dentro da mente do Joey. Ele, enfim, se lembrava por que jamais abandonaria sua esposa, a quem ele amava verdadeiramente. We can beat this shit together, Ives. Are you mad at me? I could never be mad at you. I love you. E é isso, pessoal. Eu encerro esse vídeo agradecendo a quem chegou até aqui. Caso você que esteja assistindo tenha de alguma forma se identificado com a temática do vídeo e esteja enfrentando algum problema semelhante ao da Ivy, eu peço que você procure ajuda, confie nas pessoas que estão do seu lado de verdade, se abra pros seus pais e mesmo que você esteja sozinho, siga em frente, se ame, você merece esse amor, continue lutando e eu prometo que no final você vai ver como valeu a pena. Até o próximo vídeo e a gente se vê por aí. My wife Ivy has this illness. It's kinda weird. She goes on these diets that go on forever, and then she pretends she's okay, but she's still hiding it. But I'm not blind. Após a sua chegada no Hotel Quiet Heaven, Joey Davis dorme no quarto 101 e ao acordar pela manhã, todos os eventos que se seguem vão contra qualquer lógica física, como se ele tivesse preso em um tipo de dimensão paralela ou pesadelo. Os lugares se confundem, objetos surgem e desaparecem sem explicação, e todos os personagens que a gente encontra pelo caminho agem de forma super estranha e suspeita, com uma naturalidade descabida diante dos horrores do hotel, e com ações e diálogos que a princípio não fazem o menor sentido, mas que possuem algum significado se a gente se aprofundar nas camadas do enredo do game. Just let me know when you've had enough. Then you can have me. Any way you want. Na reta final, quando o Joey procura a última memória da Sophie com a motosserra nas mãos, decidido a ir até o fim daquilo pra salvar a Ivy, a Susan aparece na história e percebe a atividade suspeita no apartamento do casal, e lá ela entra sorrateiramente, nos revelando toda a imundície e destruição que tá lá pelo apartamento, e é quando a gente descobre, vem o plot twist. A Ivy estava morta o tempo todo, o Joey nunca saiu do apartamento e tudo que a gente vê ao longo do game é fruto da cabeça dele. No fansite de Downfall tá escrito que o Joey possui esquizofrenia, ou seja, uma perturbação mental cujos sintomas mais comuns são alucinações, delírios e desorganização do pensamento, o que bate perfeitamente com o que a gente vê do Joey durante a história, já que todos os eventos, cenários e diálogos, na sua maior parte, jamais aconteceram na vida real. Só que, como a palavra esquizofrenia não é citada de fato no game, eu prefiro deixar o diagnóstico em aberto. Se tiver algum especialista nos comentários aí, faça as honras, por favor. O que sabemos sobre o passado do protagonista é que, primeiro, o seu primeiro grande trauma veio bem cedo ao testemunhar a terrível morte do irmão mais novo, por um momento bem breve de pura estupidez do garoto. Segundo, seus pais amavam mais o irmão do que ele. Terceiro, a morte do irmão levou a sua mãe a cometer suicídio, gerando assim o seu segundo trauma. Quarto, seu pai o culpa pelas duas tragédias, o que piora ainda mais seu transtorno pós-traumático, como a gente vê na alucinação, onde o Sr. Davis julga ele por não ter chorado quando eles encontraram o corpo da sua mãe no sofá, e também por não ter cuidado direito do Robbie, o seu irmão. You know, your mother always loved Robbie more. He was such a happy kid. Always smiling. And you let him fucking die. E quinto, o seu casamento foi afetado terrivelmente pela doença da Ivy, a sua esposa, que possuía um grave transtorno alimentar e a qual ele também não conseguiu salvar, morrendo no apartamento antes dos eventos do jogo. Com uma lista tão pesada de acontecimentos horríveis que atormentaram o Joey desde a infância,
fica fácil entender o que levou à sua deterioração mental, essa através da qual a gente assiste toda a história ser manifestada de uma forma ou de outra, através dos personagens que aparentemente ele nem conhece, tamanha sua recusa em aceitar o trágico fim da Ivy, a única coisa boa que aconteceu na sua vida, né, a pessoa através da qual ele pôde sentir o amor pela primeira vez. E eu vou passear agora pelos personagens que o Joe interage no game, falando o sentido que eu vi através de cada um deles, deixando claro que são interpretações minhas e eu posso sim estar errado em alguma coisa ou outra. I don't want you. Leave me alone. Stop fighting it. You and Ivy are done. She doesn't want you. It's time to move on. Então, vamos começar pela Gerente, personagem misteriosa, sem nome, maligna até a raiz do cabelo e super suspeita desde o primeiro instante que ela aparece na tela. Em todas as suas interações com o Joey, ela tenta seduzir ele e tirar o seu foco da missão principal, que é resgatar a Ivy, fazendo isso com mais esforço e menos vergonha na cara a cada aparição dela. Pra mim, a Gerente tá pro Joey, assim como a Maria tá pro James em Silent Hill 2. Ela é a manifestação do seu desejo reprimido, uma mulher perfeita, entre aspas, né? Sexual, servil, como ela mesma diz no escritório, alguém que só vai satisfazê-lo e não vai prejudicar sua vida ou incomodar ele com seus problemas. Enfim, é a mulher que o Joey, no seu vazio interior e o seu desejo por prazer, por uma fuga da tristeza, queria, mas não é a que ele precisava. Esta que seria a Agnes, que é a representação do melhor da Ivy, né? Que é aquela que ele precisa resgatar, e resgatando a Agnes ele vai estar salvando a Ivy, da Sophie. A Sophie, que já é, por sua vez, a representação da doença, a parte da Ivy que o Joey odiava. No momento em que o jogador tem a escolha de matar a Agnes ou a Gerente com o machado, o que a gente tá vendo nada mais é do que um homem tendo que escolher entre os seus desejos superficiais, uma mentira, como a Agnes mesmo chama a Gerente de mentirosa. A Ivy também fala isso no início do game. Oh. Whatever she's got to say, do not trust this woman. Yeah? I just feel it. She's not a real person. E do outro lado tá a sua amada, que mesmo na forma da Agnes, ou seja, em todo o seu esplendor, que remete a tudo que o Joey ama na Ivy, naquele momento ela parece gravemente ferida, com o coração exposto. Ou seja, se o Joey escolher ficar com ela, ele vai estar sim escolhendo ficar com a mulher que ele ama, mas tendo consciência de que essa mulher tá doente, tá machucada. Sim, pra mim, essa versão da Agnes remete à Ivy real, que é uma pessoa com todas as qualidades que faziam o Joey amar ela, porém ofuscada e atormentada pela doença, pelas feridas na sua mente e alma. We can beat this shit together, Ives. Are you mad at me? No. I love you, Ivy. Dr. Frank Zellman. No mundo real, o Frank Zellman, ou Dr. Z, como é chamado, é um psiquiatra irmão do Xavier Zellman, aquele que a Susan descobre ser um psicopata, o primeiro parasita. Em Cat Lady, a gente vê uma carta do Dr. Frank perguntando por que o Joey andava ausente das sessões, o que informa a gente que o Joey realmente conhecia o cara e tinha sessões de terapia com ele. Já no Quiet Heaven, o Joey encontra o Frank fazendo um procedimento cirúrgico no corpo de uma mulher. O Joey parece não reconhecê-lo nesse contexto, de modo que o personagem aqui é usado mais como um artifício narrativo, já que cirurgia nem é a área dele. Porém, se a gente quiser ir fundo numa interpretação, como o Frank é responsável por ressuscitar Agnes, ou seja, trazer de volta a parte boa da Ivy, isso pode remeter às sessões de terapia que o Joey tinha, ocasiões onde ele talvez usasse para resgatar as qualidades da esposa e se lembrar do porquê estava com ela diante de todo aquele sofrimento ainda. You said she's dead. It's too late. It is never too late. O Frank é visto pela última vez numa breve passagem no final do game, quando o Joey tá prestes a tentar reviver a Ivy, como fez com a Agnes no hotel. Porém, dessa vez ele se opõe àquilo, dizendo que o Joey devia desistir, pois não havia energia suficiente naquele lugar capaz de trazer a Ivy de volta. Diferente da maior parte do game, apesar de estar rolando as alucinações com os personagens naquele momento, o Joey realmente se encontra naquele quarto, no mundo físico, com o cadáver da Ivy na cama, e essa forte descrença do médico sobre o sucesso da tentativa, que é exatamente o contrário da primeira vez que ele aparece, onde ele tá convicto de que aquilo vai dar certo, me parece a mente do Joey tentando bem lá no fundo alertar ele sobre o absurdo de tudo aquilo, tentando conscientizar do que ele tava fazendo, que a sua esposa já tava morta, não tinha mais o que fazer e que ele já tava insano, mas de qualquer forma não importa, ele liga a máquina e em seguida é morto pela Susan.
Quem viu meu vídeo sobre os finais alternativos de Downfall sabe qual a minha teoria para esse desfecho, já que depois de morto ele revive e supostamente mata a Susan no final mais aceito como canônico. Mas, como a gente sabe que a Susan tá viva em Lorelai, isso me faz acreditar que o que a gente vê depois da sua morte nada mais é do que uma extensão da sua loucura no pós-morte. Sei lá, como se a história dissesse: a brisa continua. Afinal, uma coisa que a gente não pode deixar de citar é o lado sobrenatural dentro da história, que é confirmado pela presença da Rainha das Larvas em alguns momentos, entidade essa que aparece tanto pro Joey, através da Agnes, como pra Susan e pra Lorelai. Resumindo, a deterioração mental do Joey se deve à soma de depressão, alcoolismo e alguma força sobrenatural, com uma forte inspiração lá no Jack Torrance, protagonista e antagonista, né, de O Iluminado, do Stephen King. E é isso, meus queridos. Como eu disse, o vídeo da Ivy, eu repito aqui, se você de alguma forma se identificou com os eventos desse game e sente necessidade de ajuda, vá atrás de profissionais, converse com pessoas da sua confiança, eu espero que você fique bem. Encerramos a nossa maratona de Downfall aqui, mas não se preocupe, porque ainda tem Lorelai, e quem sabe o que a Harvester ainda tá preparando pra gente aí no futuro, né? Peço encarecidamente que vocês ajudem compartilhando o vídeo, deixem o like, nos sigam nas redes sociais, e até a próxima. A gente se vê por aí. The Cat Lady é um game que permite múltipla escolha através das falas da personagem e dependendo das respostas que o jogador escolhe, as coisas acontecem de maneira diferente, porém sempre acabam resultando na mesma consequência a longo prazo. Essa versão será baseada na linha de gameplay que eu segui, obviamente haverão spoilers. O game se inicia e somos apresentados a Susan Ashworth, uma mulher de meia idade solitária que vive num apartamento com muitos gatos. Através de sua narração melancólica, ela se despede, alegando que a única coisa que poderia fazer naquele momento seria tirar a própria vida. Ela lamenta que precise abandonar os seus gatos, mas eles entenderiam, como sempre fazem. Dito isso, Susan ingere uma grande quantidade de comprimidos e apaga. Misteriosamente, após isso, ela se encontra num lugar estranho, num campo, ao entardecer. Conforme ela caminha e explora o local, as coisas vão ficando ainda mais bizarras. Ela encontra uma ambulância parada com o seu próprio corpo sobre a maca. Mais à frente, ela encontra novamente a si mesma, dessa vez pendurada numa árvore. A caminhada continua até que ela encontra uma casa no meio da floresta e lá uma mulher velha a esperava. Com uma voz sinistra, a velha diz que esperava Susan há muito tempo. Quando perguntada quem era, a velha responde que possui muitos nomes, mas acaba se apresentando como a Rainha das Larvas. Ela diz que aquele lugar era o seu reino e a casa o seu castelo. Após uma conversa enigmática com Susan, a qual ela parece conhecer muito bem, a mulher faz uma proposta para Susan. Ao invés dela seguir adiante e morrer em definitivo, iria retornar ao mundo dos vivos com um propósito: coletar almas dos chamados parasitas, ou seja, pessoas da pior espécie, assassinos, psicopatas, que estão na Terra mas deveriam estar com ela, pois segundo ela, suas almas as pertenciam. Seriam 5 pessoas no total. Susan a questiona, diz que não é capaz de cumprir essa tarefa, afinal como ela os reconheceria? Como ela os mataria? A Rainha das Larvas diz então que, quando eles aparecessem, Susan iria reconhecê-los, e revela que durante sua missão, ela teria o poder da imortalidade, o que garantiria sua sobrevivência em qualquer situação, uma vez que a velha reconhecia que Susan não era uma assassina. Susan aceita a proposta, e após entrar num estado de alucinação, ela acorda num hospital em recuperação. O médico faz algumas perguntas e diz que as atividades cerebrais e os órgãos da mulher estavam checados e tudo parecia bem. Ela fica aos cuidados da simpática enfermeira Liz, que lhe traz água e puxa assunto. Ao longo dos dias de recuperação de Susan, as duas conversam bastante, trocam horas de papo, onde Susan acaba contando sua experiência após ficar inconsciente. Ela se questiona sobre a Rainha das Larvas, a qual acredita que poderia ser a morte ou o diabo, sem chegar a nenhuma conclusão em definitivo. De qualquer forma, Susan crê que foi tudo apenas um sonho e pergunta para Liz como que ela foi parar no hospital. A enfermeira diz que receberam um chamado da filha de Susan, que a havia encontrado desmaiada no seu apartamento. Susan fica surpresa e diz que seja lá quem for, estava mentindo. Ela não tinha filha. Liz diz que de qualquer forma a garota salvou a vida de Susan, pois 1 minuto a menos e os médicos não teriam sido capazes de ressuscitá-la. Mais tarde, Susan vai à sala do Dr. Xavier Zellman, o psiquiatra do hospital, para uma sessão de rotina. Um homem sereno que falava calmamente. Tentando entender o que houve com Susan, ele pergunta sobre sua infância.
Susan diz que seu pai havia se suicidado com um rifle quando ela tinha apenas 8 anos. Sua mãe era sua melhor amiga e fez de tudo o que podia para que ela tivesse uma boa infância depois do que aconteceu, porém havia morrido 7 anos atrás. Susan já não aguenta mais ficar no hospital, mas a recepcionista diz que ela precisaria ficar um pouco mais por procedimento. Circulando, ela encontra outra paciente que estava em circunstâncias parecidas com a dela. As duas reclamam sobre como odeiam o hospital, mas a garota parece ainda mais perdida das ideias que Susan, que fica com pena dela. Mais tarde naquela noite, Liz vai até Susan eufórica, sem dar muitas explicações. Ela diz que Susan precisa fugir do hospital o mais rápido possível, pois estava correndo um grande perigo. A enfermeira guia ela até o terraço do prédio, onde Susan nota que havia manchas de sangue em sua roupa. Liz se joga do prédio e Susan fica em choque. No dia seguinte, Susan diz ao Dr. Zellman sobre o acontecido e fala que tentou avisar as pessoas sobre a situação de Liz, que Susan achava um tanto deprimida, mas que todos a ignoraram como sempre, achando louca. Estranhamente, Zellman diz a Susan que ela devia ter sonhado, porque Liz jamais faria algo do tipo, e além disso, ele tinha visto a garota naquela manhã. Susan fica confusa e decide averiguar se o que ele diz é verdade, porém quando ela tenta sair do consultório, percebe que a porta está trancada. Zellman se aproxima lentamente dela com um papo estranho, dizendo que admira muito os olhos verdes de Susan, e em seguida apunhala ela com uma faca, revelando ser o primeiro parasita. Após ter algumas alucinações, Susan, agora tendo ciência de que o sonho que ela teve tinha sido verdadeiro e que ela realmente possuía o dom da imortalidade, acorda numa sala acolchoada ao lado de cadáveres de mulheres. Horrorizada, ela segue dali e descobre que está num tipo de instalação subterrânea. Saindo um pouco adiante, ela encontra pendurado numa parede o corpo da Liz, que havia sido morta por Zellman e aquela hora tinha sido o espírito dela tentando alertar Susan. Seguindo os gritos desesperados de uma mulher, Susan passa por lugares muito bizarros e fica claro que o Dr. Zellman é um psicótico doentio. Ele tinha alguma obsessão por arte, já que recria obras famosas como a Mona Lisa, usando os corpos das suas vítimas. Chegando no destino, Susan vê o Zellman usando uma máscara enquanto tortura uma nova vítima amarrada numa cadeira. Ele dança para a mulher enquanto clama que o corpo dela vai ser convertido na mais bela e pura arte. Susan chega por trás e com um objeto acerta em cheio a cabeça do filho da puta, o matando. Thank you so much. He would have killed me like the others. De volta ao apartamento, em meio à chuva, Susan se lava enquanto absorve tudo que tinha acontecido. Ela volta à sua antiga rotina, conversando com os gatos, cuidando do apartamento. Brian, o síndico, bate à sua porta e reclama do barulho e presença dos gatos no prédio, culpando Susan, que os alimenta. Pro cara reclamar de barulho de gato, nem preciso dizer o tamanho do arrombado, né? Susan dá umas patadas nele e, indignado, ele diz que o controle de pragas já foi chamado, que se fosse necessário eles envenenariam os gatos. Os dias passam até que Susan recebe uma visita inesperada. A paciente que ela tinha conhecido no hospital se apresenta como Mitzi Hunt, que revela ter sido ela a chamar a ambulância ao encontrar a Susan desacordada. Mitzi diz que havia ido ao apartamento devido ao anúncio que Susan tinha colocado de aluguel em um dos quartos. Susan diz que isso já fazia meses e que ninguém tinha ligado, então ela já tinha até esquecido disso. Mitzi pede pra ficar com o quarto, diz que será uma companheira de apartamento exemplar e Susan acaba aceitando a garota. Susan mostra o apartamento pra Mitzi enquanto as duas se conhecem melhor. A Mitzi revela pra Susan que tinha um objetivo: encontrar uma pessoa. Ela não sabia quem era nem como essa pessoa era, porque só tinha falado com ela online através do computador. Mas, devido às suas habilidades de hacker, ela conseguiu rastrear o computador da pessoa, descobrindo que ela morava no prédio de Susan, porém não sabia em qual dos 8 apartamentos. Ela alega que essa pessoa tinha feito alguma coisa realmente terrível. E quando questionada por Susan, ela diz que queria apenas conversar, ver a pessoa cara a cara para colocar os pingos nos is. Além disso, Mitzi tira a sua peruca e revela que tem câncer. As duas se acertam e Mitzi passa a morar no apartamento. Mais tarde, numa conversa na sacada, a garota explica que era glioblastoma, um tumor no cérebro.
Mitzi pede que Susan conte sobre seus vizinhos, para que ela tenha alguma pista sobre o seu alvo. Susan diz que naquele prédio os vizinhos mal se comunicavam e não era o tipo de lugar que você leva uma torta pro novo morador, mas promete se esforçar. A conversa vai longe até que Mitzi conta um pouco sobre a sua história. Ela havia crescido num orfanato na rua de Jack, que com o tempo virou seu amigo e depois amante na juventude. Eles viviam um amor perfeito, um conto de fadas, e não precisavam de mais ninguém, já que tinham um ao outro. Quando a Mitzi foi diagnosticada com câncer, o Jack de começo pensou que ela estivesse até brincando. Naquela noite, eles tiveram a primeira e única discussão de suas vidas. Jack saiu de casa nervoso e depois voltou, só que diferente. Ele implorou para que a Mitzi fizesse o tratamento, e Mitzi com o tempo cedeu, fez quimioterapia. Porém, quem já viu câncer de perto sabe como que o tratamento é cruel com a pessoa. E a cada notícia ruim que eles recebiam, o Jack também ia se destruindo por dentro. A Mitzi percebeu então que o Jack estava obcecado com a morte. Ele começou a se afastar dela depois que encontrou um fórum online sobre suicídio, onde um usuário chamado O Olho de Adão incentiva as pessoas a se matarem, sugerindo até maneiras que elas pudessem executar isso. Sem que percebesse, o Jack sofreu uma lavagem cerebral do Olho de Adão e ele vai até a Mitzi com a solução dos seus problemas. Eles se matariam e morreriam juntos, igual Romeu e Julieta. Mitzi fica horrorizada e tenta fazer ele desistir dessa ideia. Só que o Jack, já decidido, diz que se ela quisesse ir com ele, deveria encontrá-lo no lugar especial deles. A Mitzi chora por horas até cair no sono. E na manhã seguinte vai até o estacionamento abandonado em que eles costumavam se encontrar para tentar impedir ele, só que o Jack já havia se suicidado. Após essa conversa pesadíssima, Susan vai até a rua onde, em meio à neblina, vê a van do controle de pragas, onde um homem está de pé parado. Ele fala com ela de um jeito estranho, ele diz que já soube que havia um problema com os gatos no prédio e que sabia que ela era a Susan, porque tinham descrito ela pra ele. Ele apaga a Susan, que acorda numa mesa dentro de uma casa imunda no meio do subúrbio. Susan presencia uma discussão daquele homem com a sua esposa, Gladys, uma figura bizarra fantasiada de enfermeira, toda ensanguentada, que reclama quando o marido tenta molestar a Susan, demonstrando ciúmes. Olha o nível de doença. Susan, imortal, espera as coisas se acalmarem e sai explorando a casa, até que consegue telefonar para Mitzi, que tenta ajudar ela com alguns auxílios. A Susan, na surdina, consegue fazer uma gambiarra e mata aquele homem asfixiado pelo próprio pesticida dele. Em seguida, mete um tiro de espingarda na mulher dele, indo embora da casa. De volta ao apartamento, a Mitzi fica aliviada quando vê que a Susan sobreviveu. Ela prepara panquecas para a amiga, que janta depois do banho. Volta à rotina, Mitzi convence a Susan a criar um Facebook, as duas intensificam seus laços de amizade, até que sentam para pôr no papel tudo que sabem sobre os moradores do prédio. E fica registrado assim: no apartamento 1, vazio. No 2, uma senhora mora com seu cachorro. No 3 vive um casal, Joey e Eves Davis, personagens de outro game da Harvester, Downfall. No 4 mora Susan. No 5 vive um velhinho. O 6 é o de Brian, o síndico. No 7 vive um homem chamado Jesse, que tá sempre fazendo alguns barulhos estranhos que lembram até tiros. E no 8 mora uma mãe solteira com seu bebê. Então assim começa a caçada. Na hora do café, a Mitzi começa a puxar um assunto e questiona a Susan sobre filhos. Se ela tem, por que nunca teve, etc. A Susan parece ficar muito incomodada com o assunto e pede que elas falem sobre outra coisa. A Mitzi insiste e Susan briga com ela, dizendo que ela falou dos seus problemas porque quis e não se sente bem para falar sobre isso. Após a discussão, a Mitzi pede desculpas e alguém bate na porta. A Susan vai abrir quando surge um homem misterioso segurando flores. Na outra mão, ele segura um martelo. Susan empalidece, pede para que ele vá embora. Sem dizer nada, o homem acerta a Susan na cabeça com o martelo. Ela acorda na banheira, amarrada com Mitzi, que pensava que ela tivesse morta. Susan pede que ela mantenha calma, mas elas não conseguem se soltar, então sem opções elas apenas conversam. Susan lembra de um homem que lhe enviava flores toda semana, com que ela teve um caso em sua época de casada. Pois é, a Susan abre o jogo para Mitzi e revela sobre o seu passado, onde teve um marido e uma filha. Quando vemos um flashback de Susan ao telefone com seu amante.
Ela dispensa ele e pensa no que faz com as flores, uma vez que elas achou bonita, porém não saberia o que explicar a Eric, o seu marido, quando ele chegasse do trabalho. Ela decide colocar no quarto de Zoe, sua bebê, e dizer que mandaram pra ela, sendo assim tudo ficaria bem. Em seguida, Eric chega de cara fechada, bêbado, e diz pra Susan que estava próximo a um lugar onde uma bomba estourou no ataque terrorista. Ela pergunta se ele estava bem, mas o Eric se mostra agressivo, negativo, puta mau humor. Ele começa a descontar o dia ruim que teve na Susan e uma discussão começa entre eles. Momentos depois a discussão vai esquentando enquanto uma tempestade começa a se formar lá fora. Sendo assim, o vento faz uma das flores voar até o berço de Zoe, que morre devido a uma alergia ao pólen que tinha e nenhum deles sabia. Voltando ao presente, a Mitzi não crê no que escuta quando o homem entra no banheiro. Sem dizer nenhuma palavra, ele coloca a Mitzi numa forca improvisada e aponta para o piano, indicando que Susan deveria tocá-lo. Enquanto a Susan toca, isso atrai vários gatos que entram pela janela do apartamento e atacam o estranho, o matando. Numa passagem bem estranha, bem alegórica do game. Assim, morre o quarto parasita. Existem teorias de que esse homem do martelo é o mesmo amante de Susan no passado que estava no telefone, mas nada confirmado. Os dias passam e, enfim, a dupla começa sua investigação pelo prédio. Um a um, elas verificam os moradores em cada apartamento. No 2, a velhinha, a Dog Lady, reclama pra Susan dos gatos pra variar, mas não parece ter muita familiaridade com computadores. No 8, a vizinha, Pauline, cuida de seu bebê sozinha e a Mitzi finge estar interessada na vaga de babá que ela procurava. A Pauline as recebe, fala mal do seu ex-namorado, o qual teve suas fotos cortadas em todos os retratos da casa. A Susan corta a energia do prédio como parte de um plano para a Mitzi explorar o apartamento de Pauline, mas ela não encontra nada suspeito lá. No apartamento barulhento do Jesse, elas descobrem que na verdade os tais tiros saíam da TV e que ele era tipo um viciado em videogame. Elas riscam o apartamento dele e seguem pro 3, onde vive o casal Davis. Tudo, absolutamente tudo que acontece envolvendo esse casal é bizarro, não faz sentido nenhum. Eu vou poupar essa parte da história dizendo que o Olho de Adão não vive no apartamento deles e deixar essa bizarrice pra história de Downfall. Riscado o apartamento deles, Susan e Mitzi vão ao apartamento 5. Elas falam com o senhor que mora lá, perguntam se ele tem computador, mas o velho não escuta direito, ele pensa que elas estão tentando ser cuidadoras dele ou vender algo, e a conversa é inútil. Só que, porém, a Mitzi sente uma coceira e mais tarde elas resolvem invadir o apartamento do velho para tentar ver mais a fundo o que tem lá. Ao entrar lá, elas se deparam com coisas muito suspeitas, como um gás amarrado no aquário, uma porta cheia de avisos sobre perigo. Elas encontram o velho na cozinha e perguntam se ele era o Olho de Adão. Ele diz que não mexe com essas coisas complicadas, mas sim o filho dele. Então ele começa a entregar o jogo. Ele fala que fez tudo que pôde pelo garoto desde que a mãe morreu muitos anos atrás, mas que ele jamais o escutava. Ele fala que o Adam estava no quarto e que elas estão correndo um grande perigo, porque ele sempre observa tudo que acontece no apartamento através das câmeras. O velho dá pra elas uma máscara de gás que o próprio Adam tinha dado pra ele, pra que ele não morresse. Porém, ele decide que não deixaria duas pessoas inocentes morrerem. Enquanto isso, o Adam causa um vazamento de gás remotamente na sala e o ar fica venenoso. O velho morre asfixiado e Susan dá a máscara pra Mitzi. As duas se abraçam e Susan desmaia. Ela volta pro limbo, onde reencontra a Rainha das Larvas, e ela diz que estava cansada e que não precisava mais do poder dela. A rainha fica furiosa e diz que a Susan depende dela. As duas discutem e Susan diz que não precisa, que basta ela fechar os olhos e a velha sumiria. E assim ela o faz. Ela acorda no chão do banheiro com a Mitzi, onde as duas se abraçam novamente. Enfim, elas entram no quarto de Adam e é revelado que o Olho de Adão era todo esse tempo um homem inválido, já de certa idade, que não possuía os movimentos do corpo. A Mitzi fica indignada e aponta uma arma dizendo que vai estourar os miolos dele. A Susan fica surpresa, pois nem sabia que ela estava armada, pede calma, pois a ideia não era essa, além de que haviam explosivos pelo quarto inteiro, e se a Mitzi puxasse o gatilho, todos ali morreriam. Na tela do computador, o Adam escreve dizendo para Mitzi atirar nele. E entre as súplicas de Susan e as provocações de Adam, a Mitzi acaba vencendo seu desejo de vingança e abaixa a arma. Daí as duas vão embora dali, o deixando sozinho. I win every single day.
O game se encerra com a dupla indo visitar o túmulo de Zoe, a filha de Susan. Susan diz na narração que estranhamente a Mitzi parecia estar se curando do câncer. Ela diz que no mundo de traidores e covardes, o sorriso de Mitzi lhe dava esperança. Ela diz que perdoou o mundo e a si mesma e estava aprendendo a sorrir novamente, e assim termina The Cat Lady. One day I'll get there. I know I will. Even if it takes me not 9, but 900 lives. É isso, pessoal, esse foi o vídeo da história de The Cat Lady. E é o seguinte, o jogo ele possui vários finais, dependendo das escolhas que você toma. Só na parte final, quando a Mitzi e a Susan estão no quarto do Adam, que as suas escolhas vão mudar o rumo de tudo. Porque até então você pode escolher diferente, só que basicamente as coisas vão pro mesmo caminho. Ali não. Se você não conseguir convencer a Mitzi, se você incentivar ela a atirar no Adam, aí as coisas dão ruim, o quarto explode, o Adam morre junto com a Mitzi. Ou também a Susan pode convencer a Mitzi a não atirar e mesmo assim depois a Mitzi perecer devido ao câncer. E de qualquer forma a gente vê a Susan ou acompanhada da Mitzi ou sozinha visitando o túmulo da Zoe no final. E é isso, espero que vocês tenham gostado. The Cat Lady é um game muito sensível, com uma qualidade artística absurda, né? Eu espero ainda fazer vídeos dos outros 2 games da Harvester, que é o Lorelei e o Downfall. Os dois também páreos ali do The Cat Lady em nível de qualidade, muito, muito bons mesmo. E você já sabe, gostou, like, detestou, xizinho. De qualquer forma, compartilha. Muito obrigado, até a próxima.